tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre corpos mecânicos e cibernéticos na ficção, sobre como são representados os personagens que têm partes do corpo substituídas por peças mecânicas, engrenagens e tecnologias avançadas, como esses personagens são vistos dentro das histórias de que eles fazem parte, quem é considerado humano ou não, e também de como essa ideia, que é uma ideia de ficção científica, deixou de ser apenas ficção e já tem suas aplicações na nossa vida real. A inspiração para esse vídeo é Alita, Anjo de Combate, o novo filme da Fox, que inclusive é quem tá apoiando esse vídeo, então muito obrigada. E a Alita estreia agora na quinta, dia 14. Eu já assisti ao filme na pré-estreia e eu posso adiantar que tem muita representação de uma sociedade em que os humanos têm partes do corpo mecânicas. Seja por necessidade ou por utilidade, a gente vê muita gente que tem partes do corpo que são cibernéticas. E tem até gente que troca quase o corpo inteiro, deixando só a parte da cabeça ou até mesmo só o cérebro. Um exemplo de alguém com um corpo inteiro construído é a própria Alita, a protagonista do filme, que aliás eu tenho aqui um Funko que eu ganhei dela, super fofo, ganhei lá na pré-estreia. E não sei se dá pra vocês verem no Funko, mas além da roupa, os braços dela, tá vendo? Não são braços iguais aos de um humano, ela tem um corpo artificial. E a Alita foi encontrada pelo Dr. Ido lá na cidade da Sucata, e o interessante é que apesar do corpo dela ser robótico, o cérebro dela permanecia intacto e é humano. Por isso ela é considerada um ciborgue. E esse cérebro humano dela tem uma questão que ela não tem memória, ela perdeu essa memória, mas algumas coisas permaneceram. Por exemplo, a habilidade de lutar. De onde que veio? Ela tem que descobrir. E é claro que ela usa essa habilidade de lutar bastante no filme, então pode esperar muitas cenas de ação incríveis, com ótimos efeitos especiais. Esse filme é produzido pelo James Cameron, de Titanic e Avatar, e é dirigido pelo Robert Rodrigues, que é o cara de Sin City. Mas é uma adaptação de um mangá, que é esse aqui, que eu também ganhei lá na pré-estreia, que aqui no Brasil saiu com esse título, que é o mesmo do filme em inglês, né? Battle Angel Alita, que também é Alita Anjo de Combate, e no Japão é conhecido como Ganmo, é um mangá do Yukito Kishiro. É uma história que já foi escrita há algumas décadas, mas é impressionante como vários dos temas discutidos são temas que são relevantes nos dias de hoje. Por exemplo, esse que eu tô tratando no vídeo de hoje, que é o aprimoramento do corpo. Vocês vão ver, eu vou fazer uma parte aqui no final com a não ficção. Tem muita coisa que já tá rolando. Então lembrando que Alita Anjo de Combate entra em cartaz essa semana, e se você quiser saber mais, tem informações aqui na descrição. E vamos pro vídeo! Eu não podia fazer um vídeo falando de membros mecânicos sem citar Fullmetal Alchemist, que é um dos meus animes preferidos. Caso você não tenha visto, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre Fullmetal, dizendo em que ordem começar, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E em Fullmetal Alchemist existe essa tecnologia chamada Automail, que são próteses que se conectam diretamente aos nervos da pessoa. Então a gente tem, por exemplo, os nossos protagonistas, né, os irmãos Elric. O Edward usa 2 Automail, um braço e uma perna. E a ideia nesses casos é que o Automail cumpra a função do membro perdido, mas também existem aprimoramentos que podem ser feitos. Por exemplo, se um soldado perder um membro e for ter um Automail instalado, ele pode modificar esse Automail para funcionar como uma arma. Então você tem esses membros mecânicos exibidos de todas as formas no anime. Tem até um episódio que eles vão para uma cidade especializada em modificação de Automail, porque não é qualquer um que pode sair construindo um Automail. Como eu falei, ele é conectado diretamente ao sistema nervoso da pessoa. Então você precisa de um especialista em biomecânica para fazer a instalação e a manutenção desses membros. Um exemplo mais óbvio é a Winry, né, que é uma das principais personagens do anime, e é ela que faz a manutenção dos Automails do Ed. Já em Alita Anjo de Combate, a gente vê a rotina da clínica do Dr. Ido. Ele atende toda a galera da comunidade ali em volta da clínica, às vezes até sem cobrar nada ou cobrando um preço bem simbólico. E na sociedade que é retratada pelo filme, é comum que as pessoas tenham membros substituídos. Pode ser porque perderam mesmo, e existe a possibilidade do aprimoramento de combate. Tem várias cenas com ciborgues que têm corpos extremamente especializados. Tem uma, por exemplo, que consegue subir na parede como se fosse uma aranha, sabe? E até no cotidiano, por exemplo, você vê um artista de rua que tem um violão de 2 braços e o braço dele é mecânico e modificado para ele ter 2 mãos para tocar os 2 braços do violão ao mesmo tempo. Então eu diria que no mundo retratado em Alita é até mais comum você ver pessoas com membros substituídos do que em Fullmetal Alchemist. E eu comecei por Fullmetal porque eu acho que é um nível bem básico de substituição ainda. É uma coisa um pouco mais próxima do que a gente imagina na vida real, né? Mas existem obras que extrapolam muito isso. Por exemplo, em Ghost in the Shell é muito comum as pessoas fazerem melhorias no próprio corpo usando os avanços tecnológicos. Acho que uma representação muito forte de a qual ponto essa sociedade chegou na substituição é que existem os cybercérebros. Eles são órgãos artificiais, melhorando o que já existia na natureza, e você pode armazenar nele o conteúdo que estaria em um cérebro comum. Por exemplo, memórias, pensamentos, habilidades adquiridas e tudo mais. Mas o problema de um cérebro eletrônico é que, como muitos eletrônicos, ele pode ser hackeado
errado. E é isso que acontece em Ghost in the Shell. Basta uma pessoa com muita habilidade e intenções muito ruins pra dar problema em cérebros eletrônicos. Em Alita, além dos membros, tem pessoas que têm outras partes do corpo alteradas ou substituídas. Um exemplo que eu acho legal é o próprio coração da Alita, que é artificial. E a gente tem alguns momentos no filme que mostram como se pode perder controle quando você tem partes eletrônicas no seu corpo. Mas o que eu acho mais tenso é que, como existe um comércio muito forte dessas peças que as pessoas usam nos próprios corpos, existe também todo um negócio de ladrões de peças, ladrões de partes do corpo. Então, imagina se você tá na rua andando e você é cercado e as pessoas, em vez de levar o seu celular, elas levam o seu braço, a sua perna, porque vão usar essas peças pra vender. É realmente uma situação de pesadelo. E uma coisa que é muito comum em todas essas histórias que você tem humanos que têm partes mecânicas no corpo, é que dependendo de quanto do corpo foi substituído, existem outros humanos que discriminam essas pessoas. Existe às vezes uma espécie de rejeição, o que é muito estranho, porque mesmo em sociedades em que isso é muito comum, existe certo ponto de substituição que você faz que as pessoas começam a te ver com outros olhos. Em Alita, por exemplo, o corpo dela é todo visto como artificial. Então existem sim personagens que discriminam a Alita por causa disso. Em Ghost in the Shell mesmo, né, você tem a Motoko com o seu corpo robótico. Ela é um humano, ela é um androide, ela é um ciborgue. Mesmo em Fullmetal Alchemist, que você tem o Ed, que tem 2 membros mecânicos, mas ao mesmo tempo você tem o Alphonse, que tem a consciência humana dele em uma armadura. E eu acredito que isso seja o equivalente de Fullmetal a, em uma obra de ficção científica, um corpo biônico com uma consciência humana, um cérebro humano. Em Fullmetal, isso é uma grande discussão sobre a humanidade do Alphonse. Será que ele pode ser considerado um humano? É lógico que, na minha opinião, ele pode, mas essa é uma discussão que é trazida no mangá e no anime. Será que as memórias que ele tem são memórias verdadeiras ou elas foram implantadas? Se você for pensar, Fullmetal tem algumas discussões que poderiam ser ambientadas em obras futurísticas numa boa. Mas sobre esse assunto, eu gosto muito de pensar na Barca de Teseu, que é uma discussão muito antiga, lá da Grécia Antiga, pra dizer a verdade, e o Plutarco propunha a reflexão seguinte. Você tem esse cara chamado Teseu, e ele vai viajar de um lugar pro outro, do ponto A pro ponto B. Só que essa viagem vai demorar 50 anos, e ao longo da viagem, ele tem que trocar algumas peças do barco, né? Afinal, é muito tempo, tem desgaste. Então ele vai lá e troca uma tábua, aí depois ele troca o leme, aí depois ele troca uma vela, e ele troca uma peça por vez ao longo desse tempo todo, e quando ele chega lá no ponto B, que era o destino final dele, nenhuma das peças do barco, nenhuma parte do barco é algo que estava no barco que partiu do ponto A. Ou seja, tudo mudou, não tem mais nenhuma peça original. E esse é o paradoxo da Barca de Teseu. Você diria que o barco que chegou no ponto B é o mesmo que partiu do ponto A? Nenhuma das peças que estava no ponto A chegou no ponto B. São peças completamente diferentes. Mas ao mesmo tempo, a totalidade do barco é a mesma coisa? E se ele não é mais o mesmo barco, em que ponto ele se tornou outro barco? Qual foi a peça que ele trocou que mudou alguma coisa? Ou foi uma porcentagem de peças que ele mudou, que aí em algum momento foi a gota d'água da mudança de barco A pro barco B? Não existe uma resposta 100% correta, mas eu acho que essa discussão pode ser trazida para obras que mostram essa discriminação contra os humanos que tiveram algumas partes do corpo substituídas. A partir de que momento você deixa de ser um humano e se torna apenas um robô? Se você mantém um cérebro humano e todo o resto é robótico, você ainda é um humano? E se você tem um cérebro eletrônico também, mas a sua consciência permanece humana, você ainda é um humano? Isso é uma discussão que a gente vai ter, se é que já não está tendo nos dias de hoje, ou muito em breve, porque as tecnologias estão seguindo para isso. Por exemplo, a gente vê que o Luke Skywalker tem um braço biônico em Star Wars. Aí hoje em dia o Instituto de Tecnologia da Georgia, nos Estados Unidos, projetou uma prótese de braço que é super parecida com a do Luke. Ela funciona com um sensor de ultrassom que permite que a pessoa controle todos os dedos, então ela tem muito mais movimento em relação a uma prótese comum. É muito interessante porque ela mapeia os músculos que têm que ser usados para determinada ação, então é um ajuste super fino, tem até imagens da pessoa tocando piano usando essa prótese. E a gente tem um exemplo de tecnologia brasileira, que é um exoesqueleto, que no futuro pode se tornar uma opção viável para pessoas paralisadas. Ele foi mostrado para o público na abertura da Copa do Mundo de 2014 e foi desenvolvido pela equipe do Miguel Nicoleles, que é neurocientista, e por enquanto ele funciona com uma pessoa que vai usar o exoesqueleto colocando uma touca que tem eletrodos, e aí os sinais elétricos captados do cérebro são transmitidos para um computador que faz com que seja possível que o exoesqueleto se mova. Então essa tecnologia possibilitaria que pessoas paralisadas pudessem ficar de pé e se locomover. Em Alita a gente tem uma ideia parecida com essa, que é uma personagem que não tem os movimentos do corpo, então tem o corpo completo desenvolvido exatamente para ela, e aí seria feita a transferência do corpo humano dela para esse novo corpo mecânico. Muitas das tecnologias de substituição e aprimoramento que a gente tem nos dias de hoje são voltadas para pessoas com deficiência ou com problema de locomoção, mas a tendência é que as tecnologias extrapolem esse campo. Já existe, por exemplo, o Hugh Hare, do grupo de biomecânica do MIT, que desenvolve próteses, mas também desenvolve tecnologias, por exemplo, para atletas de corrida, como o exoesqueleto que
diminui o impacto quando você corre. Então a tendência do nosso mundo é que a gente tenha tecnologias desse tipo. E pensando em aprimoramento esportivo, eu penso muito em Megalobox, que foi um anime que bombou muito em 2018, em que eles usam exoesqueletos durante partidas de boxe. É um boxe modificado, né? Mas esses exoesqueletos podem funcionar tanto para defesa quanto para ataque. E não dá para não pensar no Motorball, que é o esporte que é retratado em Alita: Anjo de Combate. E os atletas do Motorball têm corpos muito modificados para ficarem cada vez melhor no esporte. Por exemplo, para afastar os outros atletas de um jeito mais eficiente, ou para fazer manobras dentro da pista, tem até armas que eles colocam. Motorball é um esporte realmente alucinante. E assim, a gente tá um pouco longe ainda do século 26, que é o século em que se passa a Alita, mas quem sabe esses aprimoramentos cheguem de outra forma para os nossos esportes dos dias de hoje, né? Esse foi um vídeo bem longo, mas é que eu gosto muito de fazer esses paralelos de ficção científica com a vida real. Espero que vocês tenham gostado, e se vocês quiserem sugerir outros temas, é só deixar aqui nos comentários. Se você já assistiu Alita: Anjo de Combate, diz aí nos comentários o que você achou. E se você gostou, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!